Sejam bem-vindos à nossa primeira palestra da nossa série que vamos desenvolver. Serão 8 palestras que a gente vai fazer agora de maio até junho, com o objetivo de trabalharmos no setor supermercadista numa visão de como que a gente pode superar essas dificuldades todas aí que a pandemia está gerando para nós, né? Embora nós sejamos um setor que está aberto, eu penso que a gente tem diversos problemas e a gente pode, acho que nos próximos tempos, a gente pode piorar os nossos problemas, né? Porque a gente já percebe que o vírus está chegando no nosso setor, no nosso quadro de pessoal, e a gente precisa estar preparado, né, para contornar e resolver os problemas. A gente convidou para esse nossa primeira palestra 2 especialistas, né? Um já faz parte aqui do nosso quadro de diretores, que é o Júlio Lon, que é o nosso vice-presidente de marketing, eventos, também é diretor comercial do Grupo Mundial Mix e presidente da Rede Brasil de Supermercados. Viu que custou caro, né, trazer o rapaz, né? Muito ocupado, né? E também a Fátima Merli, né, que é presidente e CEO da Connect Shopper, idealizadora também, presidente do Grupo Mulheres de Varejo. Eu queria dar as boas-vindas à Fátima e ao Júlio. Primeiro, agradecer a disponibilidade de vocês de estarem colaborando aqui com a CATS, né, e os seus associados. Nós estamos com mais ou menos 180 conectados nessa palestra, isso é muito bom para a gente. A palestra vai falar sobre o tema Entendendo o Comportamento do Shopper, como vender melhor no momento atual e pós-pandemia. Né? Então, a gente queria muito agradecer novamente a vocês dois e a todo mundo que se inscreveu aqui no nosso evento, primeiro evento dessa série de retomada da economia. Na próxima semana a gente vai ter uma outra palestra que depois o Júlio vai anunciar. Então, Júlio, eu vou passar a palavra para você conduzir daqui para frente. Um grande abraço a todos e boa palestra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Agradecer à CATS a oportunidade aí de poder conduzir, neste momento, um processo de conhecimento aí que interessa a todos e que faz toda a diferença, e que essas lives aí que a gente tem visto no mercado foi um meio de aproximar o conhecimento e trazer estratégias. A nossa estratégia, no momento de crise, crise nada mais é do que aquilo que é desconhecido. Né? Você não sabe o que pode acontecer, você tem uma previsão que ela não existe. E o ato de não ter a previsibilidade, muitas vezes, nos traz essa situação de crise, e cada um, nesse momento, uns saem melhores do que outros. Por quê? Né? Então, aplicam melhor o conhecimento, tentam entender cada dia, é um trabalho contínuo. Né? Então, essas lives, como a Cátia está proporcionando, é de grande valia para todos. Né? Queria dar bom dia aí aos colegas varejistas, né? É sempre muito válido estar com vocês aí, toda a equipe da casa, que a gente sempre está junto, aprendendo. O Murilo Couto, aí, que é nosso executivo da Rede Brasil, está na live junto aqui, executivo comercial nosso lá em São Paulo. E toda a equipe da CATS, muito obrigado aí pela presença, né? E a Fátima, que a gente não pode esquecer, né, Fátima? Que é importante. Mas antes de falar da Fátima, eu ia pedir para quem desse uma olhada, quem tiver com o microfone ligado, que pudesse desligar, tá? Para a gente poder não ter eco aqui, né? Então, a Fátima já foi apresentada, mas realmente é uma pessoa aí de conhecimento de todos, sempre presente no mercado, uma pessoa que, além de empresária, é uma grande engajadora, né? Que busca projetos, né? Recentemente lançaram mais uma aí no mercado. Aí. Júlio, seu microfone está desligado. Mas vocês ouviram até agora recente? Sim. Tá. Sim, foi só agora, Júlio. Tá bom. Também a Fátima, então, aí, recentemente lançou aí o projeto para gestão de emprego aí no varejo, poder gerar oportunidades, né? Além de mulheres no varejo. Também queria, já aproveitando também, né? Eu falei no final, mas já lembrando que o segundo evento já está marcado dia 13 de maio, às 14 horas,
com o Alexandre, que é presidente da R. Dias, ok? Então, eu falo aqui no início e vou relembrar no final também, tá? Então, obrigado, Fátima, e vamos iniciar aqui da seguinte forma, tá, pessoal? A gente vai estar até umas 9h50, 10 horas, com a explanação da Fátima, e depois nós deixaremos 30 minutos para perguntas, que serão abertas mesmo, tá? Então, a gente passa a palavra e realiza a pergunta à Fátima, e a Fátima responde durante 30 minutos, ok? Assim que a gente vai estar fazendo. Então, nessa primeira etapa, eu e a Fátima vamos bater um papo aqui com algumas questões sobre o lado que ela conhece muito bem, né? Quem não conhece, até fazer uma... Né? Quem não conhece, tem um livro muito bom dela aqui, ó. Deixa eu já sei, fazendo propaganda, é um livro que vai, de certa forma, ao encontro do momento, né? Talvez nunca foi tão válido esse momento. Então, a primeira pergunta aí, Fátima, que eu acho que para a gente começar a esquentar aí, é o seguinte: conhecer o cliente e tê-lo como centro das decisões já era algo que vinha sendo promovido, intensificado, mas o que muda agora? Né? O que muda agora? Por que é tão relevante ter os shoppers no centro da decisão? Bom, primeiramente, queria agradecer a Cátia, toda a diretoria, a você pela acolhida, a todos os participantes, é uma honra estar aqui e, sobretudo, abrindo a série de lives aí da Cátia, com um tema que, para mim, de fato, é por onde tudo começa, né? Que é o shopper, é o consumidor, é o cliente, é o freguês, o nome que a gente quiser dar para ele. Mas, sem dúvida nenhuma, ele estar no centro das decisões é o primeiro passo para que a gente possa maximizar resultados. Conhecer o shopper, entender quem ele é, entender as aspirações, as necessidades, permite que nós possamos desenvolver ações efetivas e direcionadas, não só para atraí-lo para as nossas lojas, mas para engajá-lo, para convertê-lo e, sobretudo, para retê-lo. E atuar em todos os P's do varejo. Então, quando eu conheço bem o shopper, eu consigo definir melhor locais para a expansão das minhas lojas, eu consigo definir com mais consistência que tipo de canal, comunicação, promoção eu tenho que fazer, qual a melhor linguagem, qual é o mix ideal que eu tenho que ter em termos de marcas, em termos de segmentação. Conhecendo o shopper, entendendo o que ele quer, eu consigo aprimorar os serviços que eu vou adotar a ele, precificar melhor. A precificação também é importante ter o shopper no centro das decisões, porque me ajuda a melhorar o meu mix de margem. O que o cliente é super sensível, não é? Consegue me atuar sobre o pricing também. E também eu brinco, falo sobre a prateleira, sobre layout, sobre exposição. Na hora que eu conheço o shopper, sei como ele se comporta, sei como ele compra, eu consigo também direcionar a loja de acordo com a sua jornada, eu consigo expor os produtos para torná-lo muito mais vendedor, né? E como a gente está falando de autosserviço, quanto mais as nossas gôndolas forem vendedoras, muito melhor para conversão, para atração, para retenção. Então, por isso tudo que é super importante ter o cliente no centro das decisões. Ok, Fátima, muito bom. Então, ainda seguindo dentro dessa linha de perguntas aqui, então, nesse contexto, né, que está acontecendo, você falou exatamente aonde são os pontos de atenção, certo? Qual categoria? Agora, quem é esse novo shopper, na sua visão? O que você está percebendo? O que mudou? Ou melhor, o que está mudando os hábitos, né? O que está esse comportamento? O que você está sentindo? Você que tem seus clientes, você conversa, você executa, o que você está sentindo? O que a gente percebe de fato, bem colocado por você, é um consumidor, um shopper ainda em transformação, né? Em adaptação. Ele ainda está vivenciando mudanças, né? Por quê? Porque é tudo muito novo, né? Mas algumas questões já estão muito fortes, já vinham de alguma forma fazendo parte do cotidiano dele, numa proporção pequena, e acelerou com o confinamento, com o Covid e tudo mais, que é a questão da mega conectividade. Haja vista nós, né? Quando que a gente fez uma reunião online? Nunca na vida. Webinar online. Eu, por exemplo, nunca. Estamos todos aqui readaptando, buscando novas formas de fazer coisas, né? Muito mais informado. Então, hoje, com um clique, ele busca informações nas mais variadas fontes.
muito mais exigente, crítico e seletivo, porque vem a ele todo um maior cuidado aí com a saúde, com o bem-estar, por conta de toda essa questão que o Covid trouxe com isso. Mas uma coisa que eu digo que fortaleceu demais e veio para ficar é a questão da conexão emocional dele com os temas de responsabilidade social e ambiental. Então, esse é um ponto muito importante para o varejo atentar-se, e as marcas também, porque, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, cada vez mais, novos valores passam a ser parte do cotidiano desse shopper na decisão de compra, na escolha do local, na escolha de um produto, na escolha de uma marca, na escolha de um serviço, conectado com aquelas marcas que, de fato, vêm contribuindo para o cotidiano, para a melhoria da comunidade que ele está inserido. Então, isso é muito importante. Ele está com muito maior conexão emocional e adotando, então, esses novos valores nas escolhas dos canais, nas escolhas de produtos. Que valores são esses, né, que a gente está falando? Então, questões relacionadas à cooperação, questões mais fortes ainda sobre ética, né, sobre a marca, aquele varejista, aquele produto, aquela empresa, ela na verdade, ela é um exemplo de transformação, ela é um exemplo, ela guia mudanças, a questão da sustentabilidade, a questão da diversidade, a questão de ter realmente o ser humano no centro das decisões, e que são valores que até pouco tempo atrás vinham aparecendo em pesquisas. Nós mesmos fizemos várias pesquisas aí há 2 anos atrás, no ano passado, sobre esses novos valores, e foi interessante porque entre os 5 principais atributos para a escolha de um canal, para a escolha de uma marca, nenhum era atributo funcional, né, mas sim atributos relacionados a esses novos valores, e que agora com o Covid se intensifica. Né? Então, é super importante as marcas, seja de varejo, de produto, olhar para isso. E, obviamente, para tudo que a gente tem falado, né? Do maior atenção à saúde, ao bem-estar, a cuidado da casa, maior ida aos supermercados mais perto, o e-commerce, as novas formas de se fazer varejo, né? Porque não é só a internet, aplicativo, delivery, os pagamentos eletrônicos, todas as experiências, né, online e offline que tem acontecido, a questão do local, do perto de casa, do produtor ali da comunidade, né? E, obviamente, reforça, eu diria, 3 grandes pilares que já foram tendências e hoje estão consolidados, que é a questão da proximidade, que é a questão da praticidade e agilidade, e que é a questão da conveniência. Esses são mudanças que vinham já, de certa forma, navegando dentro do varejo, mas que agora se consolidam e se aceleram, né? Se fortalecem. Então, é importante nós olharmos para isso. Muito, muito interessante. São visões que o lado humano vindo em voga, muito. Porque esse pensamento, as pessoas ficando mais em isolamento, tem tempo para pensar as coisas que até então não eram, até eram relevantes, mas não tinha espaço no cotidiano das pessoas para fazer isso, e elas começam a cobrar isso da sociedade, né? A sociedade começa a cobrar isso das empresas, né? Isso é um ponto bem relevante. E a necessidade, você falou outro ponto importante, que é essa questão do digital, né? Nós estamos fazendo se você fizesse uma convocação de um evento digital antigamente, você diria, talvez poucos se interessariam, né? Mas não generalizando, mas hoje a gente viu que dói menos fazer esse tipo de reunião. Quantas vezes nós estamos aqui de Santa Catarina, a gente fica esperando alguém de São Paulo, um diretor, vir resolver um problema. E quem sabe basta fazer uma reunião como essa e às vezes o problema é resolvido. Então, casos aprendizados, né? Analisando o que está ocorrendo, né? Você falou um pouco do comportamento do shopping. É possível ter uma ideia, saindo um pouco também dessa parte, indo mais para o mundo dos produtos, o que se manterá em produtos e categorias pós-Covid? Olha, sem dúvida, mudanças virão e fortes, né? Então, é super importante o varejo estar acompanhando muito de perto as vendas, a dinâmica das categorias, porque muitas delas nós teremos que repensar os seus papéis. O que é isso? As categorias, cada categoria tem uma relevância para o shopper, para a indústria, para o próprio varejista. Com todas as mudanças que nós tivemos, a categoria destino, rotina, conveniência, minimalista,
diante de todas essas mudanças, elas serão necessárias revisões. Categoria que era conveniência pode ter passado a ser rotina, e isso exige do varejo novas atitudes em relação à profundidade de mix, em relação à abrangência de mix, à precificação, a onde e como expor essas categorias no ponto de venda, né? E outras variáveis também são importantes. O shopper já vinha com maior disponibilidade a migrar, a mixar, né? Se você pega históricos aí de 10, 15 anos para cá, marcas que 80% do volume eram de exclusivos, shoppers exclusivos daquela marca, isso não existe mais. Então, ele já vinha num cenário de migração, de mudança, de estar mais aberto a novidades, às novas marcas, né? E isso se intensifica. Então, essa, digamos assim, infidelidade à marca, eu gosto de chamar de mixidade, hoje mais de 1/3 dos shoppers são mixers, né? Eu compro a marca A, mas eu compro a B, vai depender do momento de consumo, de uso, do canal, vai depender do dia da semana, da necessidade. Isso se fortalece. E aqui eu diria que tem uma grande oportunidade para o varejo no tema da marca própria, né? Porque a marca própria pode sim ser uma marca que leve em conta todos esses novos valores que o shopper está buscando, de relação custo-benefício, de qualidade, mas de relação com o humano no centro, né? Da civilidade, digamos assim. Então, vejo isso muito positivo. Sem dúvida nenhuma, a gente está vendo um cenário aí pós-Covid de conjuntura não muito positivo, né? Tem lá um cenário bem negativo e um intermediário, mas ninguém está falando que vai ser positivo, porque sim, teremos desemprego, sim, teremos menos renda circulante, e isso vai fortalecer aí a busca por marcas de maior relação custo-benefício. Então, a gente tem que ficar atento também a essa questão conjuntural e o quanto isso vai impactar hábitos, quanto isso vai impactar comportamento, né? E aí exige de nós, varejistas, nos readaptarmos aí, inclusive revendo estratégia, revendo posicionamento e oferta de produtos, revendo o nosso mix, revendo nossos serviços, as promoções, né? Não é o momento de estar fazendo ofertas de preço, mas sim promoções diferenciadas que possa trabalhar as necessidades do shopper, de fato. É sair de vender produto para entregar soluções para necessidades específicas dos diferentes shoppers. E, de novo, para isso, você precisa conhecê-lo, né? Ok. Fátima, dando um pouquinho mais de profundidade, não sei se você já respondeu, de certa forma, essa pergunta, mas eu queria ver se você tem mais alguma coisa que você poderia somar aqui, né? Que, na prática, nós, varejistas, nessa parceria, eu acho mais pegando para esse lado de varejistas, fornecedores, agências, né? Devemos considerar nas nossas rotinas, né? A gestão à vista, vender melhor no momento atual e pós-pandemia. Se puder comentar um pouco sobre isso, essa relação fornecedor, agência, cliente, dá uma pouquinho de profundidade nisso. Como é que vê isso? Olha, eu acho o ponto que você até comentou já lá no início, sobre a questão do desafio do digital, né? Eu diria que os negócios tradicionais do varejo foram desafiados, né? Você bem colocou, seja pelas novas formas de nós nos relacionarmos, de nós nos comunicarmos, entre nós, entre nossos parceiros, entre nós e nossos consumidores, mas também novas formas de se trabalhar, você vê o home office aí a todo vapor, novas formas de fazer negócio, o uso de meios eletrônicos muito mais intenso, novas formas de se fazer marketing, mídia, de publicidade, o próprio consumidor produzindo conteúdo sobre nós, né, e publicando. Então, quer dizer, essas grandes mudanças, essas grandes transformações exigem do varejo um repensar nos seus modelos tradicionais aí de negócio, né? Exige, de fato, um crivo muito mais forte, orientado a dados, a informações, transformando essas informações em insights acionáveis, exige, de fato, o fortalecimento das práticas do que a gente chama de capitalismo consciente, né? Onde você, sim, através de responsabilidade social, humana, ambiental, você pode gerar lucro e gera, né? Hoje a moda do momento está lá no tecno-humanização, né? Como a tecnologia pode nos ajudar, ou a tecnologia a favor do humano, a favor do negócio do varejo, né? E aí entra um tema crucial,
que é a questão da colaboração, cooperação, né? Sair das relações transacionais, e que no Brasil é um desafio enorme, né? A própria Advantage Group tem estudos na relação indústria e varejo que avalia essa relação, e o Brasil ainda está num nível muito baixo, né, de colaboração, né? Ainda é uma questão muito transacional, briga por volume, preço, prazo, e a gente tem um grande desafio aí. Por quê? Porque novos concorrentes estão entrando, novas formas de se fazer varejo vêm surgindo, algumas indústrias querendo atuar como varejo, né? E nós atuando como, às vezes, indústria, na própria questão da marca própria. Então, temos que, de fato, buscar parceiros conectados com a nossa estratégia, com o nosso propósito, e estreitar o relacionamento, saindo do transacional para uma questão mais colaborativa, né? De troca de informações, de desenhar estratégias conjuntas, de compartilhar shoppers conjuntos, né? Sair daquelas práticas de vender espaço, de vender, porque, de fato, o mundo hoje exige novas práticas, repensar da estratégia e tudo mais. Bom, pegando aqui carona com você, eu vou dar uma opinião, aí é um ponto de vista meu, claro. Eu vejo que, ponto de vista em relação a não ao seu questionamento, mas sim desse lado racional e emocional da tomada de decisão, né? Sim. Do cliente. Então, eu tenho uma percepção que o cliente, se nós fizermos uma pesquisa, aquelas pesquisas tradicionais, mais tradicionais, o que o cliente escolhe minha loja, estava lá, de repente, faz lá preço, mix, estacionamento, tinha até limpeza, tem lá, né? Limpeza, barra, higiene e tal. Mas não eram itens que estavam do meio para baixo. Sim. Porque, de certa forma, ela via a loja limpa, mas não valorizava tanto, porque já era comum a loja limpa para ela, organizada. Sim. Mas também temos locais que não são tão limpos, lojas mais limpas, menos limpas, né? É uma percepção minha que, a partir desse momento, esse vai ser um fator que vai subir a régua. O cliente se sentir seguro. O cliente ir no banheiro da loja, chegar no banheiro da loja, sentir que o banheiro está limpo. Aquela historinha antiga, né? Se o banheiro está limpo, eles cuidam de outras coisas, né? Talvez um detalhe. E aí eu entro na pergunta, que é o seguinte: toda a nossa briga varejista, aqui tem vários amigos, colegas, que a gente concorre entre si, né? Temos interesses em comum, mas temos as nossas lojas um lado da outro muitas vezes. Sempre a experiência de compra, e ela vai continuar pesando, ela foi fator de adesão. Eu me senti bem naquela loja, eu me identifico com aquela experiência de compra, né? E temos alguns casos no Brasil, como o próprio Verde Mar, né, em Minas Gerais, que faz uma experiência de compra, eu acho que uma das melhores do Brasil, na minha opinião. O Covid veio. É a maior mudança comportamental, e essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte, ela de forma racional, ou seja, foi a maior mudança, e de forma racional, ou seja, não foi emocional. Eu estou mudando meus hábitos porque eu sou obrigado a mudar meus hábitos, né? Que deve explanar, falar um pouco sobre isso, e trazendo isso para dentro das nossas lojas. É sensacional esse ponto, porque na prática, de fato, o cuidado com a saúde, o cuidado com a limpeza, por conta do Covid, foi exacerbado, né? Então, mesmo aqueles que não tinham uma prática tão... que deveria ser comum já, né? Lavar a mão, etc. e tal, e todo o cuidado de higiene, né? E de saúde, isso se fortalece, né? Haja vista que o setor de limpeza e perfumaria básica, né? De álcool e tudo mais, cresceram 2, 3 dígitos em alguns varejos por aí, e é uma prática que, dependendo quanto perdurar, isso vai se manter muito mais efetivo do que era no passado. Então, essa exigência, que aí entra a história do ser humano no centro, né? Essa coisa do cuidado com a higiene, cuidado com a saúde do seu colaborador, cuidado com a saúde do seu cliente, isso vai ficar ainda mais fortalecido, e ficou com toda essa história do Covid. Ele passou a valorizar muito mais essas práticas. Então, sim, vai exigir do varejo um olhar diferenciado para esse tipo de cuidado também. E o ponto que você trouxe da experiência, isso já vinha muito forte, né? Quando a gente faz as pesquisas tradicionais, ou mesmo quando você deixa em aberto, a boa experiência de compra é o fator mais relevante
para que você retenha cliente, né? Você pode atrair muitos oportunistas através de tabloide, de promoção, de oferta de preço, mas a retenção, ela só acontece com a boa experiência que ele tem. E aí que é a grande desafio do varejo. Quando a gente fala experiência, para o shopper, a experiência envolve tudo. O deslocamento dele da casa ou do trabalho para o varejista, envolve a experiência dele dentro da loja com a equipe, com o encontrar facilmente o que busca, com encontrar o produto certo, bem precificado, bem exposto, mas também com o serviço que o varejista oferece, né? Então, é super importante entender todas essas novas necessidades, novos hábitos, para incorporar isso na rotina da loja, e que vai exigir mais, sem dúvida nenhuma, da operação, né? Então, você vê em países que já está indo para o segundo estágio aí do Covid, mesmo com as aberturas e tudo mais, o certo distanciamento, todo aquele cuidado dentro da loja ainda se mantém, e vai se manter por muito tempo, né? Bom, eu estou navegando algumas perguntas, tentando explorar ao máximo para você. Não, tá tudo ótimo. A gente acaba não dando aquela profundidade, talvez, necessária nesse momento, né? Sim. Mas então a gente tenta navegar. Você falou de marca própria, tá? E você falou o seguinte, que tem a marca própria, a indústria olha para nós e diz que a gente quer virar indústria, né? E a gente olha para a Nestlé, que já performa hoje 10% da venda da Nestlé no e-commerce deles, né? E a gente também olha e diz, bom, eles querem virar varejistas no mundo online. Mas, no fundo, puxando apenas para a marca própria, na tua visão, qual é o papel que ela cumpre para a empresa e qual é o papel, na tua opinião, que ele tem que cumprir para o cliente? Boa pergunta. Para a empresa, ela deveria cumprir um papel conectado com a sua estratégia. Então, por exemplo, se você tem uma estratégia que é ser um varejo diferenciado, que agregue valor ao shopper, isso tem que estar permeado na marca própria também, ela tem que ser estratégica. Se você é um varejista que quer oferecer preço, que quer ser competitivo, você vai aplicar isso na sua marca própria também. Por quê? A marca própria para o varejista deveria ser uma ferramenta extremamente efetiva de atração e retenção do cliente. Você é exclusivo, né? Você é único. Então, ele tem que estar conectado com a razão do cliente te escolher. E se você atua de maneira não estratégica na marca própria, você pode, inclusive, comprometer a sua imagem enquanto varejista, né? Ele vê você um provedor de produtos diferenciados, de serviços, uma experiência positiva, e você entrega uma marca própria ruim para ele, ou baixo preço. Ele fala, mas, poxa, quem é a empresa tal? Então, é super importante o varejista começar a enxergar a marca própria, conectada com a sua estratégia, e ser uma ferramenta estratégica de retenção e fidelização de cliente. E para o shopper, ele é um cuidado, é uma oferta, quase que um mimo para o cliente, né? Poxa, olha o que a empresa X fez para mim, né? Então, ele entende a marca própria também como uma relação muito positiva de diferencial, da proposta que você tem enquanto varejista. Por isso que ele precisa estar conectado com o seu propósito. Então, eu quero oferecer saúde para o meu shopper. Poxa, eu não vou fazer uma marca própria de refrigerante. Então, assim, isso é muito importante. Porque o shopper enxerga a sua marca própria como extensão de você. E ele quer essa relação, esse relacionamento o mais consistente possível entre a sua promessa e a sua entrega. Legal, muito bom, muito boa resposta. Eu acho que é um desafio, acho que acredito bastante aí que o Brasil vai passar por essa transformação, né, de marca própria, de conduzir a necessidade, e esse engajamento entre indústria e varejo, né, vou pegar um pouquinho, aí é uma opinião própria minha, não existe a indústria e o varejo, existem os dois. Cada um vai ter um papel, e a marca própria pode pegar algumas oportunidades para você melhorar a sua margem e entregar valor para o cliente, né? Eu acho que esse é entregar o desafio esperado, o valor esperado, né? E Júlio, se você for fora daqui, muitas indústrias grandes produzem marca própria, né? Exatamente. Então, a gente fica com essa coisa, mas olha, o varejo quer ser indústria, a indústria quer ser varejo. Na prática, gente, se nós colocarmos o shopper no centro das decisões e alinhar
parceiros estratégicos, olhando para o shopper comum, qual que é o maior valor, o que pode estreitar o relacionamento indústria e varejo? O shopper no centro das decisões. Se os dois, de fato, na hora de desenvolver um produto, na hora de lançar um produto, olhar para o shopper conjuntamente, tudo fica facilitado, porque a gente vê, por outro lado, também milhares e centenas de produtos sendo lançados que não agrega valor nenhum para ninguém. Nem para o shopper, nem para o varejista e nem para a própria indústria, porque na hora que ela lança 1000 sabores de uma coisa, o espaço está ali. Você gera ruptura no que é relevante, super estoque nos sabores que não vende nem com reza brava. Então, hora que você coloca o shopper no centro das decisões, a relação muda de patamar, né? E a gente tem muitos exemplos aqui mesmo no Brasil sobre isso. Bom, vou mudar o assunto aqui de novo, então. Eu vou trazer um pouquinho do que tu fazes, que é acho que é a tua área principal, não sei te dizer, afirmar se você nasceu, né? Sei que a sua vida é rodada de pessoas do varejo, né? Tem pessoas ligadas à família e tudo. Te fazer a seguinte pergunta aqui. Para quem já tem planograma e para quem não tem, tá certo? Você falou muito que tem que rever o papel das categorias. Sim. Para quem tem, o carro está rodando, né? Vai ter que trocar a roda enquanto está rodando. Quem não tem, o carro está parado, vamos dizer assim, todo início é mais fácil. Por onde começar esse trabalho? Eu acho que é importante, pode ser muito por onde começar. E para quem já está rodando, como fazer para ser menos dolorido possível esse processo? Sim, excelente. Quando a gente fala em planograma, ele é 10% da atividade que você tem que desenvolver para maximizar melhores resultados, inclusive mais margem, mais conversão de cliente, etc. e tal. Então, por onde começar? Primeira coisa, qualquer varejista precisa ter um cadastro bem estruturado, bem segmentado, até mesmo se você quiser fazer ações de relacionamento com esse cliente através de CRM. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter uma base shopper lógica. Então, biscoitos, doce salgado, dentro do doce tem o wafer, tem cookie tradicional, dentro do cookie tradicional tem as versões. Quanto mais segmentado e estruturado o cadastro de produtos, muito mais fácil é você gerenciar tudo. A compra, o estoque, a precificação e o planograma. Dito isso, você precisa criar o mapa estratégico de cada categoria. Qual é a relevância da categoria? E não é só para o varejista, é para o shopper. Olhando presença em cupom, olhando ticket médio e olhando vendas, obviamente. Então, olha, tal categoria, ela era conveniência. Eu tinha 2 marcas, ela ocupava esse local, esse espaço. Com todas essas mudanças, ela passou a ser rotina, porque ela ganhou presença em cupom. Pega o álcool gel, por exemplo, sei lá, tá? Tô dando um exemplo aqui. Vende muito mais, ampliou 300% o volume. Poxa, essa categoria tem uma dimensão agora diferente. Se isso se manter, o que eu vou precisar fazer? Revisar o local, revisar o espaço e revisar a segmentação. Se o meu cadastro já está bem segmentado, isso é muito automático, né? E hoje existem ferramentas que podem agilizar muito esse processo. Ferramentas automatizadas que na hora que você tem lá os planogramas prontos, já dentro da ferramenta, e que você tem novos indicadores de venda, de representatividade, de margem, etc. e tal, ele faz a leitura automatizada. E você tem que ter a equipe da loja muito engajada para entender os porquês das mudanças, porque o maior desafio não está em executar o planograma, o maior desafio está em implementar em loja, porque muitas vezes nós que estamos no escritório, manda para o pessoal de loja, execute. E o cara fala, pô, de novo vem esses caras lá do GC, mandar eu mudar as coisas de lugar, a segmentação, porque ele não entende o que está por trás de um planograma. Então, a gente precisa começar a entender que gerenciamento por categoria é um processo que tem um papel para cada agente. O comercial tem um papel do mix, e o price de precificação, operação de implantação. Então, ele tem que estar envolvido nesse processo. E a hora que ele compra a ideia, ele consegue implementar de uma forma muito mais prática. Então, sim, exige um esforço adicional, mas se você tem pessoas engajadas, formadas, capacitadas, entendendo o processo, se você tem uma plataforma que possa automatizar todo esse processo, e processos
que saiba onde começa, onde termina, uma rotina, isso daí flui muito naturalmente. Eu tenho muitos exemplos de clientes que estão num patamar já que é com um clique ele libera os books para as lojas. Então, é uma questão de você... E aí vem o desafio do varejo, trabalhar em processos, né? Que o varejo é muito ainda naquela coisa do jeitinho, vamos que vamos, do ontem. E precisa de processos, de pessoas e plataformas. Dando um pouquinho mais de profundidade aqui também, o IGC, essas áreas de gerenciamento de categoria, eles navegam no operacional, navegam no comercial. Aonde você acha que funciona melhor? Gerenciamento de categoria, ele funciona melhor sendo independente, estando respondendo ao comercial? Aonde que ele funciona? Se fosse montar um local, onde que ele funciona? Olha, tem muitos amigos ali que eu estou vendo carinhas, Rafa e tudo mais, vão me xingar. Mas eu vou ser bem sincera para você. Depende do perfil do diretor. Se o diretor comercial tem um perfil shopper-centric, vamos dizer assim, funciona super bem. Eu já tive exemplos, tá até aqui no vídeo com a gente. O Celso Ferreira está aqui no vídeo. Ele é um diretor comercial e que acredita muito no GC, nas práticas do shopper. Então, funcionou super bem com ele. Muitas vezes, ele está conectado com o marketing. Por quê? Porque ele, assim como o marketing, zela pela experiência do shopper, pelo valor da marca. E aí, não tem aquela questão da negociação comercial, porque eu vou te dizer uma coisa, né? E eu que trabalhei muitos anos na área comercial, era engraçado, porque assim, o GC é lindo, até que vem alguém, uma indústria, e fala, tem essa verba boa aqui para você, me dá um espacinho aí, X, e o GC não aceita verba, ele é o que é em função da experiência do shopper. Por quê? Ninguém faz nada porque é bonzinho, né? A gente sabe que tudo é negócio. A hora que eu aceito verba e dou espaço maior para aquilo que não é relevante para o shopper, eu, na verdade, preciso mensurar se aquela verba vai cobrir o meu custo de estoque e minha ruptura. Porque o que acontece na prática, na maior parte das experiências que, inclusive, eu já tive nesses 30 anos que eu atuo nisso. Na hora que eu faço isso, vendo espaço, ou dou espaço até por, às vezes, não ter a estratégia clara, inadequado, eu sempre acabo tendo as duas vertentes. Ruptura do que é relevante, super estoque de coisas irrelevantes. Então, eu recomendaria o gerenciamento por categoria como uma área estratégica, matricial, porque tem um papel de cada um atuando dentro dela, mas respondendo ou diretamente para o presidente, ou muito mais fortemente, pelo que eu conheço do varejo, atrelado ao marketing, atrelado à inteligência, né, de marketing, onde a gente tem pricing, onde a gente tem GC. O GC caminha muito próximo ao pricing. Por outro lado, eu tenho experiências muito boas e positivas do GC na área comercial. É que depende muito do perfil do comercial. Se for aquele perfil ainda muito negocial, transacional, esquece, não vai funcionar. Fátima, nós temos aí uns 7 minutinhos antes de abrir para perguntas, tá? Se tu pudesse também falar um pouquinho do teu projeto lá das Mulheres do Varejo, o que vocês têm falado sobre o Covid, das experiências que vocês têm lá, traz alguma coisa para a gente aí, para ensinar para a gente aí, coisas que eu não perguntei, que tu acredita seja relevante aí falar para nós. Sim, o Grupo Mulheres do Varejo, ele tem como objetivo maior, mais equilíbrio no mundo corporativo, portanto, mais mulheres em cargos de liderança. E não tem a ver com gênero, tá? Tem a ver com estilo de liderança. Quando a gente olha para o lado do shopper mesmo, e os novos valores que ele vem nos líderes do século XXI, muitos dos valores importantes dos soft skills, que quem é de RH chama muito, valores como empatia, cuidado, a gente falou muito disso aqui, né? E com o Covid se acelerou do cuidado com o ambiente, do cuidado com as pessoas, da solidariedade, da civilidade, do humano no centro, do cuidado. A liderança feminina, as características da liderança feminina está muito conectada com isso. E a gente tem líderes maravilhosos, homens que têm esse estilo de liderança. E eu tive vários, mesmo enquanto eu trabalhei no varejo, na própria Abras, tive líderes
com alma feminina, a gente brinca, né? E esse é o nosso objetivo, trazer essa questão da liderança feminina, das características da liderança feminina para o varejo. A gente precisa de equilíbrio no varejo, e justamente por conta dessas variáveis que se intensificaram com o Covid, né? Do cuidado com o colaborador, do cuidado com a saúde, cuidado com a higiene, com a limpeza, do cuidado com o consumidor, do cuidado financeiro, da gestão do negócio, do crivo mais analítico, da questão da empatia, da questão da diversidade, da questão da responsabilidade social, ambiental, que são valores que vêm sendo fortalecidos, sobretudo nas decisões do próprio shopper, de escolher o local, de escolher o produto, de escolher a marca. Então, eu vejo muito importante nós começarmos também, dentro das nossas empresas, trabalhar o tema da diversidade. E eu tenho um exemplo de um líder super inspirador, que é o diretor-geral da Telha Norte. A Telha Norte até é uma empresa global da Saint-Gobain, eles têm cotas até obrigatórias de diversidade. E a diversidade, além da questão da mulher, né? De idade, de gênero, de região. E ele fala, Fátima, depois que nós aplicamos na prática a diversidade na nossa empresa, de idade, de gênero, de todas as práticas, a gente começou a crescer 2 dígitos. Por quê? Através da diversidade, a gente tem novos olhares para tudo, até para a crise, né? Então, se a gente pega o momento atual e todo mundo pensando igual, você não consegue inovar. Na hora que você agrega pessoas diferentes, de diferentes perfis, você tem novos olhares para aquela mesma questão. E isso faz com que você inove muito mais facilmente, que você busque alternativas e que te desafie a fazer diferente. Como nós comentamos lá no início, até pouco tempo atrás, nós não nos imaginávamos negociando pela internet, nós não imaginávamos fazendo uma live aqui pela internet. E o confinamento nos obrigou, de alguma forma, eu acho que a maior lição do confinamento tudo é possível desde que, de fato, a gente TBC, né? Tire a bunda da cadeira. E é fato, você vê que a gente mudou muita coisa. Óbvio que ele trouxe muita coisa ruim, mas ele fez com que nós saíssemos daquele padrão, isso não dá, isso não pode, vai ter que fazer. Então, eu acho que nós nos desafiarmos a todo tempo, e isso tem muito a ver com mulheres do varejo. Então, é isso que eu acrescentaria. Você fala, né, trazendo de volta essa questão do mundo digital aqui que a gente fala, a gente olha com um olhar e diz, por que a gente não fez isso antes, né? Não é? Não fez mais frequência isso, porque ele traz muitos benefícios também, né? Produtividade. Ele também aproxima, né? Sim. Ele pode, dentro da família, trazer alguns problemas, quem está longe aproxima, né? Pode resolver coisa mais fácil. Bom, temos um tempinho ainda, eu vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui. Com o Covid, mudou o comportamento do consumidor por uma necessidade, e aí é uma opinião minha, tá? É apenas uma opinião. Eu acredito sim que o Covid, por exemplo, o e-commerce, sim, ele cresceu muito. Ele vai ficar onde está quando normalizar? Minha opinião, não. Mas ele não vai voltar onde ele estava, porque as pessoas experimentaram, certo? Quando você fala que as categorias mudaram totalmente, umas por mais necessidade, né? Então, vai depender muito como o home office vai estar na vida das pessoas. Categorias como biscoitos, pipoca e por aí vai, né? Tem N categoria. Quem vende cigarro sabe que Terceiro vende cigarro, porque os bares estavam fechados e por aí vai. A pergunta aqui vai um pouco mais assim, pensando em comunicação, com quem que eu tenho que conversar, na tua visão, para chamar para minha loja? Mudou o decisor? Quem compra? Quem influencia? Está mudando também? Como é que foi isso? Isso é super importante. Na prática, até, Júlio, o consumidor em si, ele não via essa diferença que a gente vê entre o online e o offline, né? Ele pensava assim, olha, eu quero atender uma necessidade X, hoje vou comprar lá no Imperatriz, mas vou comprar pelo e-commerce porque eu estou com pressa, rapidez, agilidade. Eu quero comprar isso, mas eu quero ir na loja porque eu quero ter uma experiência olfativa, degustativa, sei lá. Nós que impusemos barreiras para ele, porque muitas vezes ele comprava no e-commerce, se ia na loja trocar, não podia trocar porque, em termos operacionais, coisa e tal, estamos fragmentados. O shopper nunca viu isso.
E dentro desse exposto, então para ele escolhe uma marca de varejo e ele quer se relacionar com ela. E aí a comunicação, ela precisa estar cada vez mais integrada com o propósito desse varejista e com aquela promessa que o varejista faz do que vai entregar para ele. E aí, hoje a gente tem um grande desafio, porque sim, não muda decisores num primeiro momento, mas muda a relação dele com os canais, né? Hoje ele está muito mais aberto para mixar muito mais canais, que ele já até estava. A Kantar divulgou uns dados aí recentes, antes do Covid, um mesmo consumidor, shopper, frequenta 8 canais para compor a sua cesta de compra, né? Então, isso se acentuou, novas formas de fazer varejo surgiram, e exige, de fato, do varejo uma nova forma de se comunicar e se relacionar com ele, levando em conta também esses novos valores que passaram a ser importantes para ele, né? A questão da solidariedade. Hoje, muitos varejistas fazendo a comunicação para vender mais de uma forma agressiva e o cara lá preocupado se vai morrer ou não vai morrer. Então, a gente começar a trabalhar muito mais as questões da empatia nas comunicações, né? Dessa questão do cuidado nas comunicações. O varejo ainda, sendo bem sincera, a grande maioria, muitos não, mas muitos ainda trabalha a comunicação com o shopper, tem medo de comunicar, na verdade, né? Então, comunica muito oferta, né? Até eu tenho alguns clientes que brincam comigo, Fátima, você fala que o shopper quer experiência, mas na prática ele quer preço. Eu falo, criatura, mas o que a gente comunica para ele? É só preço. Você pega tabloide, é preço, preço, preço. Você vai para a TV, é preço, preço, preço. Então, nós mesmos provocamos uma orientação para preço. E se você, de fato, pergunta lá para o shopper qual que é o principal fator que você escolhe para comprar, é quase que osmose, né? Preço é uma variável relevante, mas se você começa a entender o ticket, entender a relação dele com os varejos, você vê que não, porque preço é uma variável para o shopper subjetiva. Às vezes, se ele tem um grande deslocamento para ir no lugar, isso ele embuta no preço. Se ele tem que ficar 2 horas lá na fila, para ele isso está influenciando a decisão. Então, a comunicação hoje precisa estar muito alinhada com a estratégia do varejista, com esses novos valores do shopper, entendendo quem é o shopper para poder entender qual é o melhor canal, a melhor mensagem, a melhor forma de estabelecer essa comunicação, lembrando que de uns anos para cá, e agora se acentuou com essa mega conectividade, os seus consumidores e shoppers também são provedores de comunicação. Então, eles falam sobre você em todas as mídias sociais. Então, a gente precisa estar antenado a isso para saber responder à altura, senão a gente vai perder a oportunidade. Eu lembro, há 30 anos atrás, quando eu comecei em pesquisa, marketing, enfim, tinha uma máxima que era assim, olha, varejo, se o seu cliente tiver uma experiência positiva com você, ele contamina positivamente 3 pessoas. Se ele tiver uma experiência ruim, cuidado, atenção, porque ele vai influenciar 8. Com as redes sociais, a gente não tem nem controle. Acontece uma coisa ali no Sul, chega aqui em São Caetano do Sul, num clique, né? Então, a gente tem que realmente repensar as nossas práticas de comunicação e relacionamento com os nossos clientes. Ok. Só complementando um pouco, né? Não tem... só um ponto de vista, né? Eu brinco que oferta de TV, ela é geradora de caixa. E conteúdo é gerador de resultado. Exato. Então, conteúdo as pessoas vão ficar mais em casa agora, isso vai apurar mais, as pessoas querem se reunir à mesa futuramente, já tem isso hoje, querem cozinhar. Os apartamentos nas grandes cidades já tem muita cozinha americana para ter a convivência, né? A despensa, que até tempo atrás existia, anos atrás não existe mais, talvez a gente nem note essas mudanças, né? Talvez tenha gente que nunca viveu a despensa, né? Então, isso tudo faz a diferença. E, Júlio, só um ponto importante que você tocou. Na verdade, algumas tendências se fortaleceram agora com o Covid, mas elas já vinham acontecendo. A questão da gourmetização, das pessoas cozinhando em casa, já era um movimento positivo. Fortaleceu, né? Fortaleceu.
E esse medo ainda que tem, esse pânico vai perdurar um tempo que pode as pessoas se reunirem mais em casa, né? Sim. Eu quero só também trazer um pouquinho, explorar só mais um último tema aqui para passar as perguntas. Eu estava num evento em São Paulo, né? E depois eu até conversei com ela também, a Juliana. A Juliana é uma executiva da Magazine Luiza, e se a gente observar, a Magazine Luiza está vendendo alimentos, produtos, né? Você deve estar observando em anúncios. Recentemente ele falou, o presidente falou que o varejo não trabalha bem no e-commerce, varejo de alimentos, isso saiu na mídia, né, que ele disse que o varejo não atendia bem no canal e-commerce, né, e conversando com ela, ela falou o seguinte, né, um pouco do que você falou, alguém fez uma pergunta para ela, e do tipo, vem cá, vocês vão parar de abrir loja? Isso foi o ano passado, tá, outubro, setembro, talvez. Isso foi lá em São Paulo, e perguntaram para ela, bom, vocês vão parar de abrir loja, porque agora vocês viraram uma referência, a maior referência digital, não apenas o e-commerce, eles não são referência do e-commerce, são referência digital. Eles pensam digital, né? Eu já tive lá a oportunidade de ir até lá a Magazine Luiza, eles pensam digital. Ela falou assim, não, nós vamos abrir onde vem mais 150 lojas, 110 lojas, eu não lembro exatamente, era mais de 100. E ela falou exatamente isso que você falou, quer dizer, eu não tenho que perguntar para o meu cliente, eu não tenho que dizer para o meu cliente onde ele vai comprar, se quiser comprar comigo. A hora que ele quiser comprar, eu tenho que estar preparado. É isso. Vai ao encontro disso que você está falando, de que é apenas um canal, o e-commerce é apenas um canal, e isso vai reforçar muito agora. Né? As pessoas vão reforçar bastante isso. Então, eu acho que, complementando aqui um pouquinho, dentro na minha percepção também do negócio, isso realmente vai acelerar, essa mudança, ela acontece de forma muito rápida, por uma necessidade, eu sou obrigado a mudar, e muita coisa disso também vai ficar. Né? O digital vai ficar, né? Pessoas que nunca tiveram contato. Se a gente começar a parar para pensar, a gente vai observar que os nossos presidentes das nossas empresas começaram a ter contato agora com esse modelo. Sim. Nós somos muita empresa familiar, e eu pego como exemplo lá na empresa, o nosso presidente, ele nunca tinha feito, e gostou, e está começando a gostar da brincadeira. Né? Já pergunto se dá para fazer reunião com gerentes, e por aí vai, entendeu? Porque você começa a ter 30 lojas, e daqui a pouco 35, 40, você não consegue mais reunir como você reunia antes. Pois é. Então, isso eu estou dizendo, esse digital, ele aproxima, muito pelo contrário, ele aproxima. Né? E traz produtividade, né, também, muitas vezes, né? Porque o tempo de deslocamento que você tem no trânsito ou na viagem, você usa para outras finalidades mais relevantes. Eu diria, Júlio, só para a gente encerrar aqui, a palavra de ordem do momento são duas: simplicidade, tornar as coisas mais simples, e relevância, né? É focar no que é relevante. É relevante eu me deslocar daqui para ir aí, para bater esse papo gostoso? Não é relevante bater o papo, né? Sim. E por isso que as startups bombam, porque elas focam no problema e vamos solucionar o problema. Não fica, mas era melhor você estar aqui. Lógico, olho no olho é melhor, mas vamos ser objetivos simples, rápido e eficientes, né? A gente tem que sentar, na verdade, é o seguinte: coisas operacionais repetitivas, podemos muitas vezes fazer esse tipo de coisa. Coisas estratégicas, vale de repente sentar e debater. Exatamente. Aí está a produtividade, né? Bom, pessoal, desculpa, Fátima, pode completar? O equilíbrio, né? Temos que ter o equilíbrio. A gente vai abrir para perguntas, aí a gente vai, a gente não tem o controle aqui, a gente está abrindo para perguntas, então podemos iniciar aí a pergunta dirigida a Fátima aí. Vamos lá, pessoal, pode não se intimidem. Bom dia. Bom dia, Fátima. Eu sou o Murilo, o Júlio já me fez a minha apresentação inicial aí, eu sou responsável comercial da Rede Brasil, aqui em São Paulo, e trabalhamos aí já no modelo de reuniões virtuais e encontros, nesse modelo já há um bom tempo, até porque nós temos aí 16 empresas sócias, e o Grupo Mundial Mix é um dos sócios, no qual o Júlio é o presidente, hoje executivo da Rede Brasil, e a gente tem esse modelo de trabalho de uma maneira bem tranquila com as equipes comerciais, no intuito de desenvolvimento aí e agilidade para tomada de decisão, até porque a decisão sempre está nas pontas, né? Sempre estão nas empresas, porque são sócias e cada uma tem a sua estrutura comercial, a sua gestão independente. Sim. E eu faço o papel de intermediar essas boas práticas e criar sinergia com as empresas juntamente com os fornecedores. Sob o ponto de vista, olhando o cenário atual, minha pergunta para você é como que
nós podemos criar essa maturidade que a gente já tem hoje dentro do nosso escopo de trabalho, mas como que a gente pode evoluir isso com as indústrias, trazendo mais oportunidade para essas empresas de uma maneira mais global. Quando eu falo global, assim, olhando principalmente as indústrias nacionais, como que a gente pode criar essa cooperação, olhando sobre a ótica de uma organização única, não independente, porque você tem variáveis de mercado, você tem variáveis de produto, você tem variáveis de negócios que são tratados no dia a dia, mas como de uma maneira estratégica você pode trazer isso sob o ponto de vista de cooperação das indústrias de uma maneira mais eficiente. Essa é a minha pergunta. Excelente ponto. Na prática, como eu até tinha comentado com o Júlio, a gente ainda, quando fala na relação indústria e varejo, boa parte, né, é ainda sobre um âmbito muito mais transacional, né? O que é esse âmbito mais transacional? É aquela coisa do dia a dia, onde a gente permeia uma relação muito mais de um ganha, outro perde, porque eu vou forçar preço, eu vou forçar uma negociação voltada para volume ou para prazo de pagamento, enfim. E o grande desafio, e para que isso aconteça nessa proporção que você sonha e que muitos de nós também, realmente a gente começar a crescer e evoluir nesse, digamos assim, na jornada da colaboração, né? E como a gente faz isso? A gente tem vários benchmarks aí no mercado, que são empresas mais abertas, né, para essa prática, mas você começa partindo aí de um pilar de uma primeira reunião, digamos assim, a gente fala de troca de informações, né? Dizendo quem somos, a que viemos, a representatividade do grupo, o que esperamos dele, e falta muito essa coisa do compartilhar. O varejo ainda tem, de certa forma, um certo medo, e eu estou te falando até por experiência, tá? Eu vou lá, o varejista me contrata para fazer gerenciamento por categoria. Aí, na hora que eu mando a minha tabela lá, manda para mim por item, SKU, loja a loja, venda, valor, volume, presença em cupom, nanana, ele manda. Quando eu falo, manda a rentabilidade, ele, Fátima, isso é estratégico. Eu falo, então, mas eu preciso disso para poder fazer um bom gerenciamento por categoria. Então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, Murilo, de troca de informações, de trazer esses fornecedores para nossa conversa ali do dia a dia, contando, inclusive, as nossas estratégias e até fragilidades, e falando para eles, como que vocês podem nos ajudar? Né? E aí, criando um JBP consistente, desenhado a 4 mãos. Já tem muita gente fazendo isso, né? Numa proporção menor, diferente, mas tem. Mas esse é o primeiro passo, né? E é muito desafiador, porque a gente vem de uma cultura de volume, a gente vem numa cultura de prazo, a gente vem de uma cultura de não ganha-ganha, mas de quem tem mais força, aquele ditado lá, né? Obedece quem tem juízo ou quem tem conta para pagar, e aí por diante. Então, desmistificar um pouco esses paradigmas, mas é espetacular seu ponto, porque é onde nós vamos ganhar produtividade, é onde sim nós vamos poder maximizar resultados e para os dois lados, né? Porque a hora que você negocia com um grupo também, como é o de vocês, você acaba tendo um outro patamar de relevância para o mercado, né? Então, é um grande desafio, mas tem que chamar para conversa. O passo zero e avaliar aqueles, de novo, a própria Rede Brasil tem lá a sua cultura, o seu DNA, a sua missão, os seus valores, seu propósito, né? Quais fornecedores, de fato, compartilham com esses propósitos? E seria por aí que a gente começa esse alinhamento. Ok. Vamos para a próxima pergunta aí, pessoal. Obrigado, Fátima. Obrigada a você. Bom dia, Fátima. Bom dia, Júlio. Bom dia. Meu nome é Nazareno Dornelles, Supermercados Manente, região sul de Santa Catarina, cidade de Criciúma. Parabéns aí pela iniciativa da ACATS e nos proporcionar esse momento de troca de informações e de experiências. Faço uma pergunta para a Fátima, pela experiência que ela tem e por viver num centro um pouco mais aberto. Essa crise sanitária mexe diretamente com o comportamento das pessoas. As pessoas passarão, no meu entendimento, a ser o centro de tudo.
tanto as pessoas que estão dentro dos supermercados, quanto as pessoas que estão gerindo os seus negócios. Sim. Me parece que o comportamento ou convívio social daqui para frente vai mudar sensivelmente. Isso vai refletir, inclusive, no tempo de permanência dessas pessoas dentro das nossas lojas, impactando no tamanho e na agilidade do atendimento e na disposição de produtos em questão do gerenciamento de categorias. Seria correto, e esse longo do tempo tem mostrado que a gente faz curvas, né? Agora é a época da tecnologia, agora é a área financeira, agora é logística, agora é RH, agora é marketing. Me parece que está convergindo para o todo. É o momento de todas as áreas das empresas pensarem em encaminhar os seus negócios de uma forma coesa, conjunta e perceptiva no ponto de vista do consumo. Correto esse raciocínio, Fátima? Olha, Nazareno, não te conheço pessoalmente, mas amei. Hoje a gente fala, as empresas de vanguarda, elas têm um olhar 360. E 360, a gente fala shopper, né? Porque é aquela pessoa que está ali no ponto de venda. Mas eu diria que é 360 gente, né? Em linhas gerais. Né? Então, é partindo das necessidades das pessoas que estão ali interagindo conosco, seja colaborador, seja o diretor, seja o consumidor, o cliente, o freguês, o shopper, e olhando o negócio numa visão 360. Não cabe mais fragmentar a empresa por áreas, no sentido de que as áreas nem se conversam, que é o pior ainda. Muitas vezes eu faço trabalhos para a indústria, onde a área do GC está construindo uma história linda da categoria, mas o comercial está indo para um lado, empurrando o mix total, o trade está indo para outro, e não se conversam. E do mesmo jeito no varejo. Né? Então, GC está criando uma estratégia para a categoria, uma segmentação orientada ao shopper, o comercial faz uma negociação de uma marca que coloca toda a perder a estratégia da categoria, aí o marketing comunica uma oferta de tudo que não era para vender. Não existe mais isso. As empresas precisam ter alguém que conecte todas essas coisas num único patamar, independente das responsabilidades de cada um. Então, eu queria até parabenizar, minhas palmas aqui. É uma visão 360. Sensacional. Obrigado aí pela pergunta, Nazareno. Obrigado, Fátima. Obrigado, Júlio. Um abraço a todos os colegas supermercadistas aí. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Ok. Próxima pergunta aí, pessoal. Está aberto. Boa tarde. Fabrício, do Grupo Mundial Mix, aqui da Grande Florianópolis, Imperatriz. Parabéns aí ao Júlio, a Fátima aí pela condução do debate de hoje. Pergunto a vocês, Fátima principalmente, né? Hoje a gente tem analisado muito o comportamento de compra diário do cliente nas nossas lojas. Antigamente a gente tinha um ticket médio em um valor X. Hoje a gente tem um ticket médio no valor Y. Por quê? A gente tem menos frequência dos clientes em nossas lojas. Por conta do medo, por conta da insegurança de sair de casa, até por conta da orientação, do decreto que está aí. A minha pergunta é baseada, por exemplo, assim, você acha que vai ter muita alteração no hábito de consumo das pessoas mais para frente? Por exemplo, eu penso que sim, mas queria ouvir de você, porque, por exemplo, a pessoa que come todo dia ia na loja comprar pão de trigo. Por exemplo, vamos dar um exemplo básico. Ele ia na loja, comprava pão de trigo, aí comprava um pão de queijo, comprava um salgadinho frito, levava para casa, fazia um café com a família em casa. Isso diariamente, um dia sim, um dia não. Só que na atualidade a gente vê que isso começa a diminuir por conta do desempenho de venda dessas categorias e a gente vê um incremento de venda nas outras categorias. Nesse caso aí, por exemplo, pode ser que haja um incremento de venda no que é pão, por exemplo, terceirizado, pão que é feito pela indústria, pão embalado, né? Pão congelado, né? Isso, etc. Que são outras opções de consumo. A pessoa até então, ela não era adaptada a comer, por exemplo, pão de fatia diariamente. Ela gostava de comer o pão de trigo. Só que agora, nessa condição, ela passa a comprar o pão de trigo e comer comprar o pão de fatia. E ela pode passar a se adaptar a esse produto. Isso eu multiplico por várias outras categorias e vários outros produtos que existem dentro da nossa loja. Minha pergunta é, você acha que realmente isso pode mudar o hábito de consumo? Claro que essa pandemia ainda vai demorar, mas lá na frente, estou falando
talvez 6 meses, 8 meses, 1 ano. Esse hábito de consumo pode mudar porque as pessoas vão tomar gosto por outros produtos que até então elas não compravam porque não tinham necessidade e não viam valor nesses produtos? Olha, a gente tem que olhar sempre curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, no curto prazo, a gente já está vivenciando essas transformações e mudanças, né? Por uma necessidade, como você bem colocou. No médio prazo, por conta do retorno, da retomada, isso vai se manter, então algumas categorias sofrerão mais que outras, e a mudança será mais intensa que outra. No longo prazo, ainda é muito difícil a gente caracterizar um cenário, e vou te dar um exemplo que vai ajudar a gente entender bem como é complexo mudanças radicais de comportamento. Se vocês se lembram, o caso de iogurte. Iogurte, por mais de 10 anos, ele era uma categoria que a gente não sabia o que fazer. Por quê? Em época de crise, ele saía da cesta do consumidor. Em época de renda melhor, emprego, ele voltava para a cesta do consumidor. Então, quando ele voltava, ficava 1 ano lá, 2, 3, que foi a época do Plano Real, mas a gente falou, agora ele veio para ficar. E aí, dava a crise lá em 98, o que acontecia com o iogurte? Saía da cesta do consumidor. Então, o que eu quero dizer com isso? Teremos mudanças? Não tenha dúvida, teremos. Por outro lado, dependendo a magnitude que essa crise se durar, é que aí teremos os efeitos efetivos do que vai mudar de fato. Sendo bem sincera para você, e olha, eu estou falando que eu acompanho o comportamento do consumidor tem 30 anos, né? Eu acho muito difícil, por conta do que é relevante para ele simplesmente abandonar um pouco essa questão da frequência, da agilidade. Agilidade, conveniência, praticidade é o mote dos dias atuais. Por mais que ele, sim, vai voltar um pouco mais para o dentro do lar, sim, a questão da gourmetização, como nós tínhamos comentado, a questão do entretenimento dentro do lar, passa a ser uma realidade da educação dentro do lar, mas eu acho que a gente, com o tempo, no médio prazo aí que você falou, para longo prazo, a gente começa a vivenciar a questão da retomada. Óbvio que cada categoria tem uma relação, mas para o longo prazo, eu não acredito que ele, vou muito menos vezes. Sabe por quê? As casas hoje nem têm condição de abastecimento mais, né? Prédios menores. Então, se a gente computar todo o entorno, vamos dizer assim, todo o cenário, se a gente ouvir os nossos consumidores, e se a gente até fazer uma enquete aqui no grupo, nós estamos, na verdade, loucos para sair de casa, loucos para interagir com responsabilidade. Então, vai demorar um pouco, se falam aí do novo normal, mas tem coisas que são demoradas para acontecer, né? Então, eu diria que é super importante que você falando isso, ficar atento diariamente às movimentações da categoria para ver quais, de fato, no longo prazo, vem se mantendo e acelerando, quais teve um boom, mas estabilizou, e quais deu um boom e voltou aos patamares anteriores, para que a gente nem mude e tenha super estoque, mas também não tenha ruptura. Esse vai ser o maior desafio para o varejo. De fato, trabalhar diariamente pautado em informação, coisa que às vezes nem todos os varejos fazem. É mais empírico as decisões, né? Compra aí, introduz. Não, agora a gente vai ter que ser muito mais cauteloso e o uso de informação passa a ter o uso da informação para tomada de decisão passa a ter um valor sem precedente na história do varejo. Quando eu comecei no varejo, eu comecei vendendo pesquisas e informações para o varejo. E era de chorar, porque era tipo 2 filhos de Francisco, o pai ligando lá para a produtora para pedir a música, né? O varejo nem entendia a importância da pesquisa, do estudo do shopper, né? Porque ele já estava acostumado a tomar decisões. Mudou totalmente isso na história aí do varejo, né? Hoje a gente fala de CRM, de plataformas de BI. Isso vai ser crucial para fazer e poder te responder com precisão quais categorias se sustentarão e revolucionará as práticas do varejo,
que já vinham acontecendo em algumas soluções e necessidades do shopper, né? Temperos, toda essa parte de gourmetização crescendo a 2 dígitos. Por outro lado, tem categorias que vão voltar ao patamar natural, né? Então, é super importante ficar atento a isso. Se puder complementar, né, eu acredito aí que aí é um risco, né, da gente estar correndo. Eu acredito que categorias como padaria, confeitaria, elas vão voltar ao patamar muito próximo. Eu particularmente acredito muito, eu acredito nisso, mas uma mudança que pode acontecer por causa do e-commerce é compras não prazerosas. Sim. Essa pode mudar. Aquela limpeza, perfumaria. Cara, assim, eu vou ao supermercado para comprar coisas que me geram prazer. Necessidades específicas, né? Específicas. Isso é um ponto. O outro ponto que acontece nas nossas categorias, e que está acontecendo hoje, isso eu já observei, são categorias de alta frequência de compra e baixa validade. Essas categorias, quando tem produtos substitutos, o cliente estava substituindo. O pão é um exemplo. Né? O pão é um exemplo. Categoria como vinho, categoria de vinho, não sei, a maioria aí deve estar crescendo vendas em vinhos. Exatamente. Porque, como você falou, daqui a pouco, se eu levo lá 10 caixas de cerveja, não tenho onde guardar. Né? Então, é um vinho que dura um pouco mais, enfim. Eu vejo que, Fabrício, eu vejo que vai voltar aos patamares, porque a conveniência é algo que o cliente ainda não quer abrir mão. Eu imagino isso. Aí o varejo, nesse momento, principalmente a bandeira, no caso, as bandeiras de bairro, como é a nossa, como teve o Nazareno, perguntou antes também, que tem lojas de convenientes, esse tipo de loja ele vai cumprindo o seu papel. Muda alguma coisa, mas... eu acredito na categoria e além da volta ao normal. Né? Ok, obrigado, Fabrício. Valeu, obrigado. E além da conveniência, Fabrício, é a questão do relacional, né? O brasileiro, sobretudo, ele é muito relacional. Ele gosta de tocar, experimentar, de ver, de cheirar. Então, a loja física, apesar de hoje a gente já ter lá as inteligências artificiais, realidade aumentada, mas na prática, a conveniência, somada à praticidade, somada à experiência de compra e somada à questão do relacional, da conexão emocional que a loja física permite, ajuda a esse cenário aí que o Júlio apontou. Exato. Obrigado. Obrigado. Está aberto para perguntas, pessoal? Bom, Fátima, eu não sei se alguém não tem pergunta, mas então eu vou... Júlio. Opa. Júlio, pode aí, pessoal, dá licença, tudo bem? Bom dia. Opa, pode. Obrigado. Fátima, tudo bem? Rocha, da Copra Blumenau, tudo tranquilo? Olá, saudades. A gente volta a conversar assim. A gente está percebendo aqui na conversa e outras palestras, a gente veio ouvindo aí já nessa inserção digital aí, a questão que a gente está esquecendo é essa inserção da baixa renda no mundo digital. Por que eu coloco dessa forma? Porque hoje, para você ter direito aos R$600, e você tem, de certa forma, entrar forçadamente no mundo digital, né? Onde teria um ponto de a gente ter ganhos dos dois lados, tanto digital quanto da loja física, né? Para esse momento onde me parece que a velocidade em tudo, ser ágil e errar, e quando errar, corrigir rápido, parece ser o mais importante agora. É não ter medo de errar, né? Porque a velocidade está imprimindo mudanças muito rápidas, né? A gente, numa palestra, com uma conversa com a Simples, que é nosso cadastro único lá, ele teve um acesso enorme à sua plataforma de varejos, começando a entrar no mercado do e-commerce, né? No digital. Então, essa inserção do consumidor de baixa renda no mundo digital, aí, que posição a gente tem? Qual é a nossa velocidade? Erramos, vamos fazer o e-commerce ou não? Hoje, eu diria o seguinte, a transformação digital já era uma realidade, agora ela foi exacerbada, né? Então, quem não está, precisa, de fato, pensar, mas, assim, estrategicamente, né? Como o Júlio bem colocou a questão do Magazine Luiza. Entrar de qualquer jeito, vai acontecer o que aconteceu agora recente. A gente fez um estudo grande com quase 2.000 consumidores para avaliar, primeiro, se ele tinha usado alguma nova forma de se fazer varejo, click e collect, o internet tradicional,
não importava o quê, né? WhatsApp, e utilizaram, mais de 80% respondeu que sim, utilizou. Quando a gente pediu para avaliar a satisfação, aí foi uma catástrofe de 0 a 10, a nota geral foi 4, as piores notas, falta de entrega, demora na entrega, produto não chegou, e tudo que a gente sabe, porque de fato nem o varejo esperava esse boom que foi na internet, mas isso, de novo, a gente tem que entender que compromete a própria imagem da marca. Era muito mais prudente, por exemplo, um varejista colocar, olha, não estou entregando mais, ou entrega em 15 dias, do que prometer e depois não entregar, né? De novo, a gente volta lá na questão do promessa e execução, né? Precisamos ter mais consistência aí. Então, se já no passado... Mas olha que interessante, mesmo esses daí que disseram que foram bem mal atendidos e a experiência foi muito ruim, ainda assim, mais de 30% disseram que volta a comprar. Volta, é incrível. Facilita e etc. Só que aí tem uma questão, né? Ele não disse se ele volta no mesmo que ele comprou e teve a experiência ruim. Porque na hora que você tem uma experiência ruim, você recuperar o cliente, o investimento é 4 vezes maior do que você reter. Então, é muito melhor você investir, se você for para o e-commerce, seja qual modelo for, fazer algo muito bem estruturado, seguir lá, ter estratégia, repensar o seu TI, estrutura de cadastro, tornar isso daí de maneira muito integrada, inteligente, para que possa ter uma boa experiência de compra para o shopper também, né? É isso, mas sensacional o seu ponto. Eu tenho mais uma perguntinha, né? A gente fala um pouquinho da questão da confiança do consumidor, né? Vi que o Fabrício falou da padaria, a volta do consumo no nosso ponto de venda, nas nossas cafeterias, né? Mas ele vai voltar porque o Covid fez as pessoas repensarem o seu jeito de comprar, a sua renda vai repensar o que ele vai comprar. Mas a questão da confiança, porque hoje eu, como a maioria de nós aqui, quando faz as nossas compras, chegamos em casa e higienizamos tudo. Será que o consumidor vai voltar com essa confiança para ir nas nossas cafeterias, nos nossos restaurantes, da mesma forma que ele vinha antes? Porque hoje a gente percebeu, por exemplo, trigo no mês de abril cresceu tanto, o site de um pão caseiro não foi tanto visitado, né? Até hoje um companheiro meu disse, Rocha, hoje eu fiz pão caseiro em casa. As pessoas é uma mudança de hábito, de consumo. Eu nunca cozinhei e fiz pão caseiro. Como cresceu, mais de 2 dígitos só a venda de trigo, então, e fermento, né? Então, essa confiança, como é que a gente trabalha essa confiança, a retomada da confiança, porque é um ponto importante, a retomada do consumidor, a confiança do consumidor. O Júlio falou um ponto muito importante lá no início da conversa dele, que foi de comunicação e de ações na loja que permeia a questão e deixe muito claro os cuidados que vocês estão tendo com a higiene, com a limpeza, cuidado, com o processamento de alimento. Então, a questão do uso de touca, de luva, a questão da limpeza do banheiro. E dizem as más línguas que a gente olha o cuidado da casa ou do varejo, se é a extensão da nossa casa, pelo banheiro, né? Então, vai ter que realmente mostrar isso na prática, com as ações em loja. Por um bom período, isso vai ser, inclusive, acelerado. E segundo, na comunicação, né, do cuidado, né? O que estamos fazendo para te proteger, para você poder vir aqui, vir de maneira segura, como que é o nosso processo de manipulação da alimentação, né? Então, isso vai ter que ser reforçado de maneira muito efetiva, porque, na verdade, o consumidor nem desconfia do varejo, ele só está com medo, né? E, por outro lado, a gente também tem que levar em conta que são experiências que o shopper está tendo, né? Eu mesma lá do fazer o pão e tal, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer no dia a dia, né? Porque a gente tem 1000 atividades, outras, né? Que a gente agora interrompeu, não viaja tanto, não sai de casa, né? Então, assim, óbvio que a gente vai ter mudanças, óbvio que talvez não voltemos nos patamares inicialmente que tínhamos, mas se a gente
atuar de maneira consistente, responsável, né? De mostrar a nossa relevância, de focar no cuidado. E aí o Júlio falou uma coisa muito importante, o Fabrício reforçou, o Nazareno também, que é a questão do humano no centro, né? Ele se sentir realmente acolhido com as dores dele, com os medos dele, saber que ali ele tem garantia e a extensão da casa dele, a gente consegue mudar esse patamar, né? Mas a gente vai precisar de um tempo aí para que isso possa acontecer. Muito bem. Fátima, eu vou permitir para o pessoal fazer uma última pergunta aqui, tá? Ótimo. Que é o seguinte, eu acho, como vai ficar o varejo, supermercado, loja de vizinhança, atacarejo, posterior ao Covid? Você que está lendo, imagino que você já deve ter feito todos os estudos, como é que vai ficar a economia, quanto patamar de desemprego, você já deve ter feito todos os estudos. O que vai acontecer com o varejo tradicional? O que vai acontecer com o hipermercado, que houve uma certa retomada do hipermercado, do atacarejo? O que tu fosse, como última pergunta aí, tu explanasse essa parte aí para nós aí, dentro do teu estudo. Olha, aí. Muito bom. De novo, independente do formato, nós temos espaço para todos, porque quando a gente olha para a ótica pela ótica do shopper, que é a minha proposta, ele tem necessidades distintas que ele quer atender de maneira distintas. Você falou muito bem, quando ele quer uma necessidade específica, ele não vai num atacado, ele não vai num cash and carry, ele não vai no hipermercado. Quando ele quer se abastecer, ele tem outro rol de decisão. Então, primeiro que então tem espaço para todos. Quem vai sobressair? Aquele que responder de maneira efetiva às necessidades desse novo shopper, como nós já comentamos, de cuidado, de zelo, de o ser humano no centro, de sortimento impecável e adequado à necessidade dele, de conveniência, de praticidade, de ele entrar na loja e sair rapidamente, que o Fabrício, acho que bem colocou, né, que ele tem medo de ir para a loja, ele não quer perder muito tempo, o Rocha também colocou, né, ficar lá 2 horas na fila, vai acelerar os processos de, talvez, self-checkout, né, por quê? Para dar mais liberdade para ele de entrar e sair rapidamente, isso vai crescer bastante, né, essa coisa de não querer perder muito tempo, a loja... no processo de compra, o distanciamento nas filas. Então, sem dúvida nenhuma, o varejo vai ter que repensar as suas estratégias, não só relacionadas à marca, a produto, à oferta de serviços, mas também operação, né? Como que você realmente vai trabalhar aí de acordo com essas novas necessidades, essas novas exigências, repensando os papéis das categorias. E como se faz isso? O Fabrício bem colocou, analisando aí não só venda diária, mas presença em cupom, ticket médio, começar a trazer para as análises diárias indicadores de cliente, porque a gente olha muito o quê? Volume, valor e margem. Isso todo varejista sabe na ponta da língua. Mas e presença em cupom? E a presença em cupom é uma dos indicadores mais ricos que o varejista tem. Vou te dar um exemplo. Se eu sei que vem 100 clientes aqui, mas dos 100 cupons que eu emiti, eu só vendi pão para 2, olha a oportunidade que eu tenho para entender por que os outros 98 não compram pão. O cupom permite eu fazer mais e vender mais para os clientes que já estão na minha loja. Eu gastaria 5 vezes menos do que eu gasto em atrair cliente através de tabloide, ações de marketing, mídia, se eu estudasse o cliente que está na minha loja, o que ele compra, o que ele não compra, a partir do cupom que eu emito lá todo dia na frente do caixa. Então, esses eu diria que são os grandes desafios que o varejo precisa começar a incorporar para responder de maneira eficiente. E quem fizer isso vai sobressair, porque vai ter resposta eficiente às necessidades do consumidor, naquele olhar que o Nazareno colocou, 360. Né? Ok. Pessoal, eu vou fazer aqui um fechamento aqui do nosso bate-papo. Oi? Politinha, posso fazer uma pergunta para a Fátima, bem rapidinho? Sim. Opa, por favor. Ô, Fátima, você tem acompanhado um pouquinho o trabalho da CATS, né? A gente tem procurado levar informação para os nossos associados através de comitês, através de feiras. A gente tem também programas de
sustentabilidade, né, que a gente tem procurado nos antecipar às legislações que estão acontecendo no Brasil inteiro e até no mundo, né, visando, assim, de certa forma, orientar e até proteger o setor em relação a isso, né. Você acha que a CATES, ela tem a alma feminina? Eu ia até dizer isso, mas eu fiquei envergonhada, falei, vai que ele brigue comigo. Mas não só a CATES, mas o Polentini é um líder inspirador. Eu amo de paixão, mas no bom sentido, não me levem a mal. É maravilhoso. A CATES, ela está anos-luz do que é o varejo brasileiro, né? Ele é inovativo, ele é humano, a CATES está ali antecipando tendências. Então, eu queria, inclusive, parabenizá-los, vocês aí todos associados da diretoria Polentini pela gestão e liderança desse movimento, e tenho um orgulho imenso de poder fazer parte, porque eu me sinto uma acatesiana, vamos dizer assim, né? Então, parabenizá-los, porque realmente vocês estão muito à frente, vocês fazem o varejo realmente, que é o varejo no qual eu acredito, né? Todas as iniciativas aí de sustentabilidade, de informação, a CATES sempre está à frente aí de todas que eu conheço e vivo muito, né? Então, queria realmente parabenizá-los aí por todas as iniciativas com acabativas, que é o mais interessante, né? Parabéns. Obrigado, Fátima. Não era para tu falar isso, tá? Mas assim, obrigado aí pelo seu apoio, né, que tem nos dado sempre. Júlio, volta aí contigo. Júlio, tá fechado o microfone. Desculpa, gente. Só relembrando aqui, então, pessoal, no dia 13 de maio, às 14 horas, temos o outro encontro aí com o Alexandre, que é o presidente da R Dias. Também imperdível aí para o pessoal poder participar. Vai ser bastante esclarecedor, um cara bastante competente também, como é a Fátima, né? Bom, agradecer a CATES, agradecer todos os participantes, agradecer todos que estiveram presentes, tá? Parabéns a CATES também, né, Polentini, realmente pelo empenho, dedicação e pelo profissional que você é, o presidente Paulinho, né, por toda essa ideia aí que eu acho que vai contribuir bastante. E aos participantes, meu muito obrigado. Vou passar a palavra para você, Fátima, para fazer as suas considerações finais e já finalizar. A gente não volta mais, você já finaliza aí, tá bom? Muito obrigado, Fátima, pelo dia. Obrigada, queria só agradecer, realmente para mim foi uma honra, um privilégio estar aqui trocando esse bate-bola com vocês. Júlio, obrigada pela moderação, a todos que participaram com as questões, aos demais aí integrantes, Polentini pelo convite, Paulo, pela liderança aí da CATES também, agradecer de coração e fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada, excelente semana aí para todos. Só um abraço, ótima semana, ótimo trabalho e saúde para todos.